Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Rural 91,9 FM, a rádio oficial da Paixão. Grupo de Teatro Coração de Jesus tem orgulho de apresentar a tradicional encenação da Paixão de Cristo, nos dias 18 e 19 de abril, na Avenida Tomás Landim, próximo ao posto da escola. Não perca, traga a sua família e amigos. Café Santa Clara, na Paixão. A diferença é clara. Informações 991816853. Olá, minha gente, aqui é Ivanildo Silva e eu quero convidar você para o nosso programa Alcançando Vitórias, de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da manhã, aqui na Rádio da Família. Rezaremos juntos a oração da Couraça de São Patrício, o terço mariano com Frei Gilson e a oração da manhã com o Padre Reginaldo Manzotti. E na mensagem do dia desta quinta-feira eu vou responder a uma mãe preocupada. Será que sou obrigada a aceitar as escolhas da minha filha, mesmo indo contra a minha fé? Uma reflexão sobre amor, fé e os desafios que nós enfrentamos como família. O nosso encontro, você já sabe, é às 5 da manhã, aqui na Rádio da Família. Rádio Rural de Natal FM. Rural FM, 7 horas. Deixa eu dar um recado para você. Imagina a alegria de saber que você está ajudando a Rádio Rural de Natal a evangelizar e transformar vidas todos os dias. É isso que acontece quando você se torna um associado do Clube do Ouvinte. E é muito fácil participar. Mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp 84-99194-5772 e faça sua inscrição. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Venha fazer parte dessa obra de fé e amor. Estamos esperando por você. Começa agora o Jornal 91. Jornal 91. Com Marcos Alexandre. Informação, análise e as principais notícias do dia. Aqui na Rural de Natal FM. Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte. Você que está chegando aqui junto com a gente agora aqui na Rural de Natal FM. Sejam bem-vindos a todos aqui no Jornal 91. Tá percebendo algo diferente? Pois é, Marcos Alexandre não vai comparecer hoje, mas amanhã ele estará aqui presente, tá? Não é nada assim, foi fazer só os exames de rotina, mas amanhã assume novamente aqui a bancada do Jornal 91. Então, bom dia, viu? São 7 horas agora e 2 minutos. Tá começando aí o seu Jornal 91, o seu programa jornalístico de todas as manhãs. Pegue carona com a gente aqui na Rural de Natal FM e fique bem sintonizado com o bom jornalismo e as informações dos principais fatos da manhã. Hoje é quarta-feira, 9 de abril. E aqui comigo, eu sou Diego Breno, né? Então aqui comigo aparece ele. Tenho a grande honra de ter aqui presente Luciano Batista. Muito bom dia, Luciano, e seja bem-vindo aqui ao Jornal 91. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes que acompanham o Jornal 91. Obrigado pelo convite, né? Vamos tocar o barco hoje, levando as principais notícias de Natal do Rio Grande do Norte aos nossos ouvintes. Bom dia também ao Romarinho, bom dia, Joyce, bom dia a todos que nos acompanham. É isso aí. O que é que a galera que está ainda chegando, a gente acompanha onde aqui o Jornal 91? Acompanha a gente no site da Rural FM, ruraldenatalfm.com.br, no perfil da Rural de Natal FM no YouTube e também participando, mandando a sua mensagem pelo nosso chat no YouTube ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 849-8111-9190. É isso aí. E hoje, Luciano, 9 de abril é dia de quê? Hoje é celebrado o Dia Nacional do Aço, o Dia Nacional da Biblioteca e além destas datas, hoje é dia de São Libório, Santa Cacilda e dia de Santa Maria Cleófas, a quem nós deixamos todos os nossos louvores. É isso aí. Dito isto, vamos aos destaques da edição de hoje, 9 de abril, aqui no Jornal 91.
Ministério Público do Rio Grande do Norte cobra informações sobre devolução de 50 mil multas consideradas nulas. Prefeitura do Natal discute novo projeto para a Praça da Árvore de Mirassol. Governo estadual vai investir 18 milhões de reais na recuperação de barragens até 2026. Famílias do Rio Grande do Norte têm até o dia 30 de junho para trocar parabólica tradicional por digital gratuitamente. E na edição de hoje, os nossos colunistas destacam Papo de Economia com Ricardo Valério. Governo Trump redita os erros de 1930 que levaram o mundo à Grande Depressão e agrava o tarifaço impondo à China 104%. O esporte é com ele, Diego Breno. Vamos lá, o Comitê Paralímpico Brasileiro vai fazer novo centro de formação aqui no estado. E além desse farto, né, do esporte, a gente tem a nossa entrevista, né, de sempre aqui do Jornal 91. E hoje vamos falar com a questão do benefício de prestação continuada, né, conhecido como BPC, para crianças e adultos com transtorno do espectro autista. Ainda é um enorme, né, desafio para as famílias, apesar de ser um direito. A burocracia e a falta de informação ainda dificultam o acesso deste benefício para as pessoas de baixa renda. O assunto, né, para falar mais sobre o assunto aqui no Jornal 91, vamos receber o advogado H. Emerson Magno, especialista em direito previdenciário e direito médico. E você, ouvinte e internauta, pode também, se quiser saber mais sobre o assunto, né, pode participar aqui com a gente. Mande a sua pergunta ou dúvida, né, aqui no nosso WhatsApp, que é o 981119190, e também lá no chat, lá do YouTube, tá? Manda ali sua dúvida, enfim, vem fazer com a gente aqui o Jornal 91. Jornal 91. A notícia com credibilidade. 7:06, e vamos falar aqui logo dessa primeira notícia, né, Luciano, que o Ministério Público do Rio Grande do Norte cobra informações sobre devolução de 50 mil multas consideradas nulas. Conta mais sobre isso. Pois é, Diego, o Ministério Público do Rio Grande do Norte requisitou ao Departamento Estadual de Trânsito aqui do estado, o DETRAN-RN, informações sobre o pagamento de 50 mil multas que foram consideradas nulas em um processo que foi movido pela instituição. O pagamento ele deveria ter começado no dia 1º de março e terminar agora no dia 31 de maio deste ano. A Justiça Estadual também determinou que o DETRAN informe até o próximo dia 7 de maio a quantidade de processos que foram formulados e quais foram as soluções que foram dadas para cada caso. E também solicitou as publicações dos editais sobre a nulidade das penalidades que foram aplicadas. A devolução das multas é resultado de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público em 1999, lá atrás, para as infrações registradas irregularmente entre os anos de 1996 e 1998. O edital, com essas regras e condições para a devolução das multas, é fruto de um termo de acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o DETRAN aqui do Estado. Os condutores multados puderam solicitar a devolução do valor pago irregularmente com 40% de desconto. Entre as multas consideradas nulas, há casos em que as notificações não foram encaminhadas no período devido e com o aviso de recebimento. As outras multas não obedeceram prazo de 30 dias entre a lavratura e a notificação e foram registradas a partir de lombadas eletrônicas que não estavam sinalizadas. Também foram contemplados os casos em que as multas foram feitas por fotossensores cuja atuação tinha se dado até o final de junho do ano 2000, quando os equipamentos instalados no município de Natal não se encontravam devidamente aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o famoso Inmetro. Rapaz, aí essa questão aí da devolução, né, de 50 mil multas, pra você ver como é que todo esse tempo, né, desde o ano 2000 aí, com essa questão do não ter, né, sido verificado pelo Inmetro, enfim, que seja resolvido o quanto antes. 7h08. Agora também tem uma boa notícia aí em relação a um projeto, né? De lá, a Prefeitura de Natal pretende discutir um novo projeto para a Praça da Árvore de Mirassol.
Ela que sempre é bem requisitada no final do ano, né? Muita gente passando e parece que agora as coisas vão se colocar, né? Para todo ano, não é isso, Luciano? Diego, parece que agora todo ano ali vai ter uma movimentação, vai ter um uso mais adequado da praça, porque o prefeito daqui de Natal, Paulinho Freire, ele se reuniu com os secretários do Trabalho e Assistência Social, a Nina Souza, e de Serviços Urbanos, o Felipe Alves, para discutir justamente o novo projeto para a Praça da Árvore de Mirassol. Essa proposta prevê a modernização do espaço com melhorias na estrutura do comércio local, visando oferecer aí um ambiente mais inovador e atrativo para os artesãos. Segundo a Prefeitura, as mudanças propostas pelo projeto vai possibilitar uma maior valorização cultural e mais estrutura para receber os comerciantes, já que ali na praça as festividades de fim de ano são mais requisitadas e se torna aí uma fonte de renda para muitos natalenses. O projeto tem como objetivo dar uma nova vida para a praça, criando um novo espaço para a loja Natal original, mais moderna, mais inovadora, para que os artesãos possam ter um espaço agradável para expor os trabalhos. A secretária da Sentas, a Nina Souza, explicou que o projeto vai possibilitar que a loja funcione de forma permanente durante o ano inteiro. Já o secretário da Censura, Felipe Alves, pontuou que a equipe técnica da secretaria se reuniu para elaborar um projeto moderno que traz inovações para que a praça se torne uma referência na cidade para a promoção cultural e de eventos. É isso aí, tomara que de fato se concretize, né? Porque é um espaço que muitas vezes as famílias querem ir por ali, conhecer, ter algo mais agradável, né? Então nada mais justo do que ter, quem sabe, o ano todo, né? Para curtir. Até porque durante o ano ela vira só uma praça. Exatamente. Né? Um espaço grande, um espaço que é bem na entrada de Natal, né? Então nada mais justo também do que fazer com que aquela área ali se torne visível o ano inteiro. É isso aí. 7h11, agora vamos saber a previsão do tempo, né? Natal amanheceu com sol, mas será que vai ser o dia todo assim? É o que a gente vai saber. Mais informações aí com a previsão da Clima Tempo. Previsão do tempo. Hoje, Natal amanheceu com sol quente, com possibilidade de chuva ainda pela manhã. E à tarde pode ter uma diminuição das nuvens. À noite, com pouca nebulosidade. A mínima, 25 graus e a máxima de 31 graus. Jornal 91. 7h11, e agora vamos saber aí as notícias do trânsito, né? Como é que tá? Será que tá engarrafado? Será que o trânsito segue intenso? É o que traz mais informações, é o nosso amigo Casten Carlos. Trânsito com Casten Carlos. Bom dia, Casten. Trânsito intenso aí pelas ruas da cidade? Bom dia, Luciano, Romarinho, Joyce. Hoje é quarta-feira e, nesse momento, o trânsito apresenta pontos de retenção e fluidez em Natal. O tempo está firme, com pistas secas, e vamos às informações atualizadas, começando, Diego, pela zona norte de Natal. Na Avenida Tomás Landim, acessando a Ponte de Igapó, temos um trânsito lento. Muitos veículos ocupam a via agora cedo. Importante lembrar que de 6 às 8 horas da manhã, no sentido zona norte e centro, somente ônibus podem circular. Neste momento, a velocidade média em cima da ponte é de apenas 10 km por hora. No sentido centro-zona norte, incluindo sim o fluxo para o aeroporto, Diego, o trânsito segue livre. Agora, seguindo para a ponte Nilton Navarro, para quem vem da Avenida João Medeiros Filho, os agentes da Autoridade de Trânsito da STTU já instalaram a faixa reversível no sentido zona norte-centro. Mesmo com muitos veículos no trecho, o trânsito flui bem, com velocidade média de 40 km por hora. Indo para a zona sul de Natal, na BR-101 Sul, no trecho entre Parnamirim e Natal, nas proximidades de Neópolis, temos uma grande intensidade de veículos. Nesse instante, a lentidão se estende até o viaduto de Ponta Negra, com velocidade média de 40 km por hora. Na mesma BR-101 Sul, agora pela pista marginal em Potilândia, subindo o viaduto do Quarto Centenário, no sentido da Avenida Lima e Silva, Romualdo Galvão e Prudente de Moraes, o trânsito está bom, com velocidade média de 40 km por hora. Já na entrada da Avenida Senador Salgado Filho, o cenário muda, Diego. O trânsito está lento, especialmente embaixo do viaduto do Quarto Centenário, com a velocidade média de apenas 15 km
por hora no local. Uma dica importante para os condutores que queiram fugir desse trânsito é optar pelo anel viário da UFRN ou seguir pela Avenida Prudente de Moraes, que estão com melhor fluidez nessa manhã. Na via costeira, Diego, segue como excelente alternativa. Nesse momento apresenta trânsito livre. E encerrando com informações da Zona Oeste de Natal, no cruzamento do quilômetro 6, com a Avenida Capitão Morgouveia, temos uma grande quantidade de veículos, mas o trânsito se dissipa após o cruzamento semaforizado, mantendo-se fluido até as imediações do Arena das Dunas. E finalizando com a frase de educação de trânsito, Diego. Gentileza no trânsito não custa nada, mas pode salvar vidas. É isso, Carsten. Obrigado pelas informações. E é sempre isso, o motorista ter atenção aí, né, ao dirigir pelas ruas da cidade. Valeu, Carsten. Obrigado e até amanhã, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Jornal 91. 7h15. E agora vamos às principais manchetes dos jornais locais e nacionais. Manchetes dos jornais. Começando agora aqui pela Tribuna do Norte, né, que traz em sua manchete: a Assembleia aprova projeto que prevê renegociação de dívida ativa. Em votação, com a presença de 18 deputados estaduais na sessão, a Assembleia Legislativa aprovou ontem, né, o projeto de lei que institui a renegociação de créditos tributários e não tributários entre o Estado e devedores do fisco estadual. A nova lei permite o parcelamento da cobrança da dívida ativa de impostos como ICMS, IPVA e ITCD. O presidente da Fiesp, Roberto Serquis, acompanhou a votação no plenário e destacou a importância da medida para solucionar os litígios de débitos fiscais na indústria. Tá aí a manchete da Tribuna do Norte, já seguindo aqui pro Agora RN, que diz o seguinte: Garibaldi lança Ezequiel como sucessor de Walter no governo. Com o filho fora da disputa, ex-governador cita presidente da Assembleia como alternativa. Tá aí a manchete do Agora RN, né, que também fala aqui da análise, né? Elites econômicas sempre controlaram comunicação e agora fazem o mesmo nas redes, afirma a deputada Natália Bonavides. Seguindo das capas locais, vamos para as nacionais, começando pelo jornal O Globo, que traz aí a notícia, né, em relação ao ministro, o Juscelino Filho, né, que é o primeiro ministro a cair por suspeita de corrupção. Décima mudança no governo Lula, titular das comunicações é acusado pela PGR de desviar recursos de emendas quando era deputado. Notícia aqui do Globo, que também cita, né, essa guerra cambial que acontece entre Estados Unidos e China, e diz aqui, ó, Estados Unidos escalam guerra cambial com super tarifa de 104% à China. A gente vai saber mais detalhes daqui a pouquinho na coluna do Ricardo Valério. Na Folha de São Paulo, a mesma notícia, né, em relação dessa guerra cambial. Estados Unidos elevam tarifa sobre China para 104%. E economistas temem recessão. Tá aí a notícia, que também na Folha de São Paulo, tá, dá um destaque para a morte do ex-goleiro Manga, né? Ele que foi goleiro do Botafogo, goleiro do Sport, goleiro do Nacional do Uruguai. Ele acabou falecendo no dia de ontem, aos 87 anos, né? Ele que fez história no gol. Ele foi ídolo, né, também do Internacional. Saindo da Folha de São Paulo, vamos para o Estado de São Paulo, que diz o seguinte: ministro cai após denúncia do PGR por desvio de emendas. Verbas foram destinadas por Juscelino Filho quando era deputado. Tá aí a notícia do Estado de São Paulo, que também traz um negócio aqui, ó. Um mergulho na história do livro sagrado. A Sociedade Bíblica do Brasil decidiu criar um centro cultural da Bíblia na região central de São Paulo. O espaço será a extensão do Museu da Bíblia de Barueri, que guarda preciosidades como uma versão de 1553, né, em latim, de um livro sagrado. Tá aí a notícia
do estado de São Paulo, e é com ela que encerramos o giro pelas capas dos jornais locais e nacionais. Jornal 91. A notícia com credibilidade. 7h19 e temos, pais, uma notícia, né, por aí para falar, que é, o Luciano, que o Rio Grande do Norte vai investir quase um pouco mais, né, de 18 bilhões de reais na recuperação de barragens até 2026. Uma ótima notícia aí para todos aqui do estado, não é mesmo, Luciano? Uma excelente notícia, né, Diego? Uma excelente. O governo do Rio Grande do Norte vai investir, como o Diego disse, um pouco mais de 18 milhões de reais na recuperação de das barragens de 27 cidades potiguares. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, no total são 28 reservatórios que foram contemplados. Só que um deles, os serviços já foram entregues agora na última segunda-feira. O programa de recuperação começou em outubro do ano passado e as obras desses outros 27 reservatórios devem ser finalizados até o segundo semestre do ano que vem. Os recursos investidos são todos do Tesouro Estadual e, segundo a Secretaria, os 28 reservatórios contemplados pelo programa de recuperação diz que todos eles estão em condições de acumular água, mas que precisam passar por melhorias. A iniciativa busca a recuperação preventiva de açudes e barragens públicas para assegurar tanto o armazenamento de água quanto permitir o seu uso correto pela população. Foram contemplados os reservatórios das bacias Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, Potengi e Curimataú. É isso aí, excelente notícia, né, para o estado em relação aos reservatórios, né, que tem recebido aí muita questão de água, né, nas chuvas e tal. Teve a inauguração aí de Oiticica, né, importante para o estado. Enfim, que bom, que é excelente notícia aí da questão de recuperação desses reservatórios aqui no Rio Grande do Norte. 7h21, nosso Ricardo ainda não está presente, tá por aí. Vamos seguindo aqui enquanto ele tenta aparecer, mandar logo um abraço aqui, né, pro Clube do Ouvinte, né, hoje 9 de abril temos muitos aniversariantes, então vamos celebrar aqui o aniversário das nossas sócias, que é a Maria Lucinete Alves Cortez, lá de Nova Parnamirim, a Maria Sueli Torres Laranjeira, de Capim Macio, a Naide Paulino da Silva de Lagoa Nova e a Ana Lúcia de Souza Cardoso de Areia Preta. Fica aqui o nosso agradecimento, né, por vocês fazerem parte dessa obra de evangelização que ajuda a manter a programação religiosa da Rural de Natal FM no ar. Desejamos a você um dia muito abençoado, que Deus as abençoe com muita saúde, amor e realizações. 7h22, Ricardo ainda não apareceu. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço, né, pro pessoal que sempre nos acompanha aqui no Jornal 91 no YouTube, tá? A galera que sempre participa por aqui. Hoje, Milka Costa, né, iniciando aqui com as mensagens, desejando uma ótima quinta-feira para você. E ela já disse o seguinte, ó, já deixei o joinha. Então você ainda que está chegando por aqui, você ainda que não é inscrito no canal da Rural de Natal FM, se inscreva, ativa o sininho de notificações e também, claro, deixa o seu joinha. Tá também aqui a Nildinha Melo com seu tradicional bonjour. Valeu, Nildinha. O Edson ligadinho aqui, o Edson e a Joelma lá de Pium. A Rejane Rocha de Souza Silva deixando o seu bom dia e também já deixou o joinha, tá? O Lenilson Nixon desejando aqui bom dia. A Socorro Matias, tá também a Joana Dark aparecendo por aqui. Sévulo Godeiro apareceu, valeu Sévulo, grande abraço, bom dia para você também. A Dorinha Silva, sempre ligadinha na programação da Rural de Natal FM. Tá também a Maria Aparecida Gomes, sempre presente aqui também no Jornal 91. E ela diz, sempre com o tradicional, né, para saber quem faz aniversário. Ela apareceu aqui dizendo que hoje é o aniversário do sobrinho dela, o Júnior. Desejando parabéns, valeu Júnior. Parabéns para você. E também a Maria das Graças acabou de chegar por aqui dizendo que está assistindo lá do loteamento Esperança, vizinho a Nova Natal. Valeu, Maria das Graças. E vamos seguindo aqui com o Jornal 91.
Aproveitando, tem ouvinte aí ligado no nosso WhatsApp, Luciano? Tem sim, Diego. Tem a Madalena, que já desejou um bom dia para todos da bancada. Aparecida Gomes, dando bom dia para você, para todos da bancada da rádio. Tem também aqui, deixa eu ver aqui que eu tinha separado aqui mais. Tem o Gladson, tem a Dona Romana sempre presente. Aqui a Dorinha também dando bom dia para todos nós. Bom dia para a senhora também, Dona Romana. E é isso, daqui a pouco a gente volta com a Silva Paiva, acabou de mandar um bom dia também. Para todos que estão aqui acompanhando pelo rádio, pelo YouTube, pelos nossos canais, e que mandam mensagem aqui pelo WhatsApp, daqui a pouco a gente fala mais. É isso, vamos seguindo aqui, que agora o nosso Ricardo já está presente, viu? Ricardo já está online, vamos falar aqui com ele sobre essa questão do Trump, né? O Trump que está sempre colocando essa guerra cambial, né? E o destaque do Ricardo, claro, é que o governo Trump reedita o erro de 1930 que levou o mundo, né, à Grande Depressão e agrava o tarifaço, impondo a China a 104%. Vamos lá com o Ricardo Valério. Economia, com o economista Ricardo Valério. Bom dia, Ricardo. O homem, né, o Trump, segue aí com seus tarifaços, não é mesmo? Pois é, meu caro Diogo, bom dia a você, ao Luciano, a nossa bancada e a todos que nos ouvem no dia de hoje. Como muitos de nós não assistimos naquela época, não éramos nascidos, inclusive todos nós que fazemos o Jornal da 91, em 1930, há quase 100 anos atrás, o presidente americano da época cometeu o mesmo erro que o Trump está cometendo atualmente, e que arrasou mais ainda a economia global da época e provocou a famosa Grande Depressão de 1930, atingindo a população mundial. O que nos parece é que a ofensiva agressiva e inconsequente de Trump, ele não deu a mínima para a história trágica que foi a Grande Depressão do mundo e está caminhando para colocar o universo numa nova guerra comercial com consequências imprevisíveis no momento que agrava consideravelmente o conflito comercial, quando ao invés de amenizar, ele detona uma tarifa que é uma verdadeira bomba atômica sobre a China de 104%, numa decisão bem ao estilo arrogante, prepotente e inconsequente. Mas, infelizmente, o que parecia somente ser uma ameaça veio com força, e os países que não cederam ao seu imperialismo, então, na realidade, temos, por enquanto, a preocupação que, graças a Deus, o Brasil foi poupado, ficando no piso mínimo de 10%, contra 20% da União Europeia, 24% do Japão, e agora o balão tarifaço absurdo de 104% aos chineses, que certamente arregalaram os olhos aos exageros do Trump. Por outro lado, os chineses não se intimidaram e palmas para ele, que parece que estão preparados para a nefasta e imprevisível Segunda Guerra Mundial Comercial, já que a primeira ocorreu lá atrás, em 1930, há quase 100 anos, meu caro Diego. Pois é, viu, Ricardo? Coisa que, enfim, é uma situação complicada, né? O Trump aí com seu radicalismo. A gente tá falando aqui nos bastidores, dizendo que vai sobrar aí. Já tá respingando essas coisas aqui no Brasil, mas respinga de forma, ao meu ver, talvez, no sentido mais de parcerias, principalmente com a China, né? Que fez essa semana um acordo aí com o Japão e Coreia do Sul. Então, enquanto começa essa guerra cambial, vai acabar prejudicando não somente, né, também, óbvio, os países, o restante do mundo, como os próprios americanos. Enfim, vamos torcer para que as coisas andem de forma e que as coisas diminuam aí dessa guerra cambial entre eles. Ricardo, muito obrigado pela participação de hoje e amanhã você volta mais com muito mais notícias da economia, hein? Tranquilamente. A grande preocupação é a inflação que vem com força no mundo todo, a própria depressão, e isso respinga no Brasil, porque subindo os juros lá nos Estados Unidos, sobe a inflação aqui no Brasil. Mas vamos estar confiantes que o Brasil vai conseguir ter essa situação direita. Um bom dia para todos.
7h28, vamos lá correndo para o nosso intervalo e já voltamos com muito mais notícias aqui no Jornal 91. Estamos apresentando o Jornal 91. Informação com credibilidade para você. O Festival do Industriário está de volta, após o grande sucesso em 2024. Venha sentir a magia e a emoção da semifinal Natal, na Escola SESI de São Gonçalo do Amarante, no dia 12 de abril, às 20 horas. Traga a sua torcida, sua alegria, seus aplausos e vamos juntos escolher a nova voz da indústria. Atrações especiais, Val Souto e Deusa do Forró. Venham cantar com a gente. Realização SESI Fierne. Idearte Produções apresenta o premiado espetáculo A Luta, com o grande ator Amaury Lorenzo, baseado na terceira parte de Os Sertões, de Euclides da Cunha. 12 de abril no Teatro Riachuelo. Não perca esse grande sucesso de público e crítica do Teatro Nacional. Ingressos na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. A Luta, com Amaury Lorenzo. 12 de abril no Teatro Riachuelo. Rádio Rural de Natal FM. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, nos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história, isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Idearte Produções apresenta o cantor e compositor potiguar Giannini Alencar, cantando seus maiores sucessos pela primeira vez no Teatro Riachuelo e ainda participações especiais. Dia 23 de abril, ingressos na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. Emocione-se com a voz e a melodia da sanfona do Príncipe, Giannini Alencar. 23 de abril no Teatro Riachuelo. Rural FM 7h31. Olá, minha gente, a Rádio Rural de Natal precisa de você para continuar levando a evangelização, a fé e a alegria a tantos corações. Que tal fazer parte dessa missão? Seja um associado do Clube do Ouvinte e ajude-nos a transformar vidas. Inscreva-se agora mesmo pelo WhatsApp 84991945772. É rápido e fácil e com sua ajuda, nossa rádio continua a ser um canal de bênçãos. Vamos juntos espalhar o amor de Deus? Contamos com você! Voltamos a apresentar o Jornal 91. 7h32, voltamos aqui com o Jornal 91 e agora seguindo aqui com as informações, né? Vamos falar agora que as famílias do Rio Grande do Norte têm até 30 de junho para trocar a parabólica tradicional por digital gratuitamente, hein, Luciano? É, porque o sinal analógico vai deixar de existir. Então você que ainda tem a sua antena analógica, preste atenção nessa notícia, que as famílias inscritas nos programas sociais do governo federal e que ainda utilizam a parabólica tradicional têm até o próximo dia 30 de junho para solicitar gratuitamente a troca pelo novo equipamento digital em todo o estado aqui do Rio Grande do Norte. O serviço ele é oferecido pela entidade Siga Antenado, que foi criada por determinação da Anatel justamente para apoiar a população na migração do sinal. Mais de 179 mil kits gratuitos já foram instalados em todo o estado. E apesar disso, em 10 municípios potiguares, mais de 4.700 famílias ainda não fizeram a substituição. Os municípios são Natal, Augusto Severo, Estremoz e Elmo Marinho, Lages, Macaíba, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante, São Tomé e Vera Cruz. O agendamento da instalação pode ser feito pelo telefone 0800 729 2404. Vou repetir, 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Tudo junto, né? sigaantenado.com.br. E é necessário ter em mãos o CPF ou o número de identificação social, que é o NIS.
A troca da parabólica tradicional pela digital é necessária porque diversos canais de televisão já deixaram ou vão deixar de transmitir os seus sinais pelo modelo antigo. O novo equipamento garante a continuidade do acesso à TV aberta, com mais de 140 canais em alta qualidade de som e imagem, sem interferências e sem custo para a população de baixa renda, Diego. Pois é, se você ainda mantém aquela parabólica, né, com o sinal tradicional, cuide aí de mudar, porque a coisa agora, como o próprio Luciano tinha falado, o sinal analógico vai deixar de existir de vez, né? Agora é totalmente digital, está se digitalizando cada vez mais, então faça aí a aquisição da antena o quanto antes. E vai acabar aquela história do chuvisco, né? É, exatamente. Acaba a história do chuvisco, que antigamente você até botava um bombril em cima da antena. Exatamente. Com isso acaba. 7h34. Agora vamos dar uma notícia aqui triste, né? Que aconteceu na tarde de ontem, de que morreu, né? O Ilo Aranha, né? O Ilo Aranha, do que ele era gerente do Central do Cidadão, mas acabou falecendo. Conta mais aí, Luciano. Pois é, Diego. O Ilo estava internado no Hospital Rio Grande, onde estava fazendo um tratamento médico nos últimos dias. Ele acabou desenvolvendo um quadro de endocardite. Querido pelos colegas e pela comunidade, o Ilo Aranha era casado com a Damires França, ex-secretária da Prefeitura de Natal e figura bastante conhecida na cidade. Ele deixa filhos e netos, e um dos filhos é o jornalista Ilo Aranha Júnior, que atua como assessor de imprensa da Secretaria de Serviços Urbanos, ao lado do secretário Felipe Alves. É isso aí. Ontem à tarde a gente soube da notícia, né? Inclusive já tinha mandado também mensagem, né, para o Ilo, que é amigo, ele que fez aqui também parte quando o Marcos esteve de férias, ele que esteve aqui comigo na apresentação do Jornal 91. Então, Ilo, meus pêsames aí, toda a força do mundo para você e sua família. E aqui são os votos sinceros, meu e claro também do Jornal 91. 7h36. Segui aqui mandando um alô rapidinho pra galera que está acompanhando a gente, né, aqui no Jornal 91 no YouTube. Mandar aqui um abraço pra, o Milton Alexandre, grande Milton Alexandre. Eu até falei aqui, né, volto a repetir, depois apareça novamente por aqui na Rádio, né, Rural, para dar um abraço e agradecer pessoalmente a lembrancinha que você trouxe lá de Juazeiro, né? Eu, infelizmente, tive um compromisso, como eu disse aqui, mas apareça e aí dou um abraço e a gente conversa bastante. Milton, que é ouvinte assíduo, né, daqui do Jornal 91 e, claro, da programação da Rural de Natal FM. Tá também aqui a Lúcia Alves, né, desejando aqui que Deus abençoe. Esse jornal é top. Valeu demais, Lúcia. Vamos seguindo aqui com as notícias e parece que agora chegou o momento de esporte, né, Luciano? Exatamente, Diego. Vamos falar um pouquinho de esportes, porque o Comitê Paralímpico vai fazer um novo centro de formação aqui no Rio Grande do Norte. Economia, com o economista Ricardo Valério. Economia? Começa com E, mas não é economia, é esporte. Os destaques do mundo esportivo, agora na Rural de Natal FM. Exatamente, começa com E, mas não é economia, é o esporte. Exatamente. Vamos seguindo aqui. Vamos falar, né, dessa notícia boa que foi falado ontem, né, que o Comitê Paralímpico Brasileiro, que já tem um centro aqui no Rio Grande do Norte, né, ali em Macaíba, vai fazer um novo centro de formação de atletas, né, paralímpicos, que agora vai ficar lá em Currais Novos. Né, uma boa notícia aí para o esporte paralímpico. O Rio Grande do Norte, que sempre tem atletas em destaque, é uma potência no país, né, e acabou dando essa notícia, né, em entrevista na manhã de ontem, né, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o José Antônio Freire, anunciou que o Rio Grande do Norte vai receber seu 4º centro de referência. Tinha falado só Macaíba, né? Mas já havia outros 3. Agora vai ser lá em Currais Novos. Os outros 3 ficam em Macaíba, Natal e Mossoró. O presidente destacou, né, o histórico das conquistas do Rio Grande do Norte no paradesporto e além da parceria ativa com o governo do estado.
E segundo informações, né, do nosso amigo lá, Antony Medeiros, que é jornalista também lá em Currais Novos, a criação do centro foi motivada pelo engajamento obtido após a intensificação de um movimento paralímpico em 2022, quando foi realizada a primeira edição do Festival Paralímpico na cidade. Então, devido a isso, devido até também um celeiro, né, Currais Novos ser um celeiro de grandes atletas paralímpicos, acabou sendo escolhida como cidade aí para receber mais esse centro. Então, boa notícia para o desporto paralímpico potiguar. E é bom também, né, Diego, porque acaba movimentando a economia da cidade, trazer um centro de treinamento como esse, valorizando ali a região e também o esporte local, né? Porque, como você disse mesmo, ali é um celeiro de atletas que acabam se destacando no cenário nacional. Exatamente. E vamos seguindo aqui com o nosso ponto agora, falar do amistoso que aconteceu aí, o amistoso da Seleção Feminina de Futebol ontem ali por volta de 11h20 da noite, 11h30, acabou de madrugada. E olha só, Luciano, depois de 10 anos o Brasil voltou a vencer as americanas, né, por 2-1 de virada, vale salientar que 40 segundos de jogo acabou tomando o primeiro gol, né, com um atleta que nasceu aqui em São Luís do Maranhão, mas se mudou para os Estados Unidos aos 12 anos. E aí depois a Caroline, né, acabou empatando ainda no primeiro tempo. E já no final da partida, por ali, a Amanda Gutierrez acabou dando a vitória, fazendo o segundo gol do Brasil de virada, dando a vitória para a seleção brasileira, que, olha, eu não canso de elogiar o Arthur Elias, que fez um excelente trabalho no Corinthians, né? O Corinthians hoje tem é uma potência do futebol, não apenas brasileiro, mas sul-americano, mas também entra aí na categoria mundial, porque o trabalho feito por lá na categoria feminina foi excelente, e é isso que ele está trazendo agora para a seleção brasileira. O outro amistoso deve acontecer ali no final de maio para início de junho, mas é um bom trabalho, segue aí na formação. Lembrando que em 2027 o Mundial da Copa do Mundo, né, acontece aqui no Brasil e a FIFA ainda não decidiu as cidades sedes que serão aqui da Copa, né? Mas vamos ver se Natal, que está na briga aí, ver se consegue ainda essa participação e, claro, receber alguns amistosos femininos aqui na arena, não é isso? E só para encerrar essa parte do esporte, vamos falar aqui dos resultados, né, dos jogos que aconteceram ontem pela Sul-Americana, Champions, e a começar pela Champions, viu? Olha, só jogão ontem, tivemos o Bayern de Munique, né, recebendo a Inter de Milão. Acabou perdendo por 2-1, mas foi um baita jogo também. E um outro jogo que foi assim, algo surpreendente, foi a vitória do Arsenal, né, para cima do Real Madrid, todo o Real Madrid, por 3-0. Muita gente pode dizer, mas o Arsenal já está classificado. Ainda não. O Arsenal tem um jogo da volta que acontece semana que vem, mas a gente está falando de Real Madrid. Então o Real Madrid pode ser que apronte também mais uma vez aí, mas 3-0 é uma vitória, assim, uma vantagem grande. Uma vantagem grande para a equipe de Londres. Saindo da Champions, vamos aqui para a Sul-Americana rapidão, onde tivemos participação brasileira em campo, né? Tivemos aí a vitória do Grêmio para cima do Clube Atlético Grau por 2-0. Tivemos também o Vasco da Gama vencendo o Puerto Cabello por 1-0 e também o Corinthians, que saiu perdendo ali lá na Colômbia para o América de Cali por 1-0, mas aí o Corinthians acabou empatando, então final do jogo 1-1. Hoje tem aí a participação do Cruzeiro, né, o único brasileiro que vai jogar hoje contra o Mosquiruna, né, o Mosquiruna às 9h30 da noite no Mineirão. E falando de Sul-Americano, vamos falar aqui também de Libertadores. A Libertadores que teve ontem também presença em campo, né, de brasileiro, que foi o Botafogo, o atual campeão da Libertadores, venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0. Então, vitória do Botafogo. Hoje temos algumas equipes presentes, né, em campo. Às 9h30 da noite, o Flamengo recebe o Central Córdoba. O Palmeiras aí recebendo no Allianz o Cerro Porteño. E aí, claro, a gente vai trazer tudo disso, todas as notícias aí desses confrontos, né, amanhã aqui no Jornal 91.
7h43. Já estamos recebendo aqui nos estúdios, né, o advogado H. Emerson Magno, ele que é especialista, né, em direito previdenciário e também direito médico, e vamos falar dessa questão do benefício, né, de prestação continuada, o BPC, que destinada, né, para crianças e adultos com transtorno do espectro autista. E a gente sabe que ainda é um desafio muito grande para as famílias, apesar de ser um direito. A burocracia e a falta de informação ainda dificultam o acesso, e é com isso que a gente vai falar mais a respeito com o H. Emerson. H. Emerson, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal 91. E a minha primeira pergunta, né, a respeito dessa questão do BPC, né, é como a gente, assim, além dessas pessoas, quem tem o direito, né, no caso das pessoas autistas, quem tem o direito, de fato, ao BPC? Bom dia. Muito bom dia os ouvintes da 91.9 FM, bom dia Diego, bom dia Luciano. É sempre uma alegria estar de volta a esta casa. E é o seguinte, todo e qualquer pessoa com autismo, pessoa com deficiência tem direito a pleitear o BPC. Para isso, logicamente, que precisa preencher alguns requisitos. Requisito no que pertine ao transtorno médico, né, como também em relação à renda per capita familiar. Nesse caso, a renda tem que estar enquadrada em algum programa social, coisa do tipo? Ou... Exato, a renda tem que ser de até 1/4 do salário mínimo por membro daquela casa, ou seja, tem que se somar a renda das pessoas que residem naquele domicílio, e aí dividir pela quantidade de pessoas, e tem que encontrar uma renda de até 1/4 do salário mínimo para poder, de fato, ter direito a pleitear o benefício de prestação continuada. Logicamente que existe exceção à regra, né? Para isso, no caso das exceções, precisa se comprovar despesas extras, né, que comprometam o sustento daquela família. Outra pergunta, o H. Emerson, é em relação se pode haver mais de um beneficiário, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem em algumas situações a pessoa, sei lá, tem 2 ou 3 pessoas que têm uma condição e acabam recebendo, mas outras a gente sabe que tem uma regra, uma pessoa, enfim. Como é que em relação para o pessoal que tem o transtorno, né, do espectro autista, se é apenas um ou pode ter 2 e 3, enfim, numa mesma família? O benefício. Em cada residência, em cada família, pode ter quantos benefícios forem necessários, né? Se naquela família tem 2 pessoas com o transtorno do espectro autista, terá 2 benefícios de prestação continuada. Isso porque o STJ já decidiu, né, que esse benefício não compõe a renda familiar daquela casa. Haja vista que esse benefício é direcionado àquela pessoa específica para poder realmente suportar o tratamento de saúde daquela pessoa. Doutor, a partir do momento que a família dá entrada no processo para solicitar o BPC, quanto tempo em média leva para sair a decisão? Bem, inicialmente se dá entrada num processo administrativo junto ao INSS. Após a entrada será examinados os documentos e aí será determinada uma perícia médica pelo médico perito do INSS, né? Após essa perícia médica, tem uma perícia social que também ocorre no INSS, e aí só aí depois tem um resultado. Esse trâmite aí, geralmente, em torno de 6 meses. E aí, se de fato for negado, aí o próximo caminho é realmente recorrer ao Poder Judiciário. Ou seja, cabe recurso? Sempre. Tanto cabe recurso administrativamente, no próprio INSS, na junta de recurso do INSS, como também cabe ajuizar a demanda judicial, e aí a demanda judicial vai ser, digamos assim, uma nova oportunidade de uma análise mais detalhada, e aí será também determinada uma perícia médica pelo perito, dessa vez da Justiça, pela assistente social da Justiça, e aí também em caso de indeferimento ainda cabe recurso para a turma recursal e assim consequentemente. Agora, H. Emerson, uma coisa também que a gente observa, e porque teve muita discussão a respeito, foi em relação aos planos de saúde, né? E muitos deles que negaram a questão de atendimento às pessoas com a parte de terapia, principalmente com relação às pessoas autistas. O plano de saúde, ele pode negar essas terapias essenciais para quem faz parte do espectro autista? O plano de saúde não pode negar qualquer terapia, né? Toda terapia que for prescrita por aquele médico assistente
que assiste aquela criança, ela tem que ser cumprida integralmente pelo plano de saúde. E aí nós temos encontrado várias demandas, vários casos de que os planos de saúde têm negado, né? E aí o pessoal tem recorrido ao Poder Judiciário realmente para poder ter chancelado o seu direito. Aí nesse caso, por exemplo, se há essa negação, né, perante ao plano, para parte da cobertura da terapia, o que se fazer, né? Porque você acabou de citar a parte entrando na questão judicial, né? Mas além disso, o que é que pode ser feito se, por exemplo, o plano negar? Inicialmente, após a negativa, é fazer a reclamação na ANS através do canal 0800 701 9656 e aí posteriormente, se ainda assim não for resolvido, é juntar toda a documentação essa, laudo médico, relatório escolar, relatório de repente de um fonoaudiólogo que acompanha aquela criança, de um psicólogo, enfim, de todas as especialidades médicas que acompanham aquela criança e aí ingressar judicialmente para poder ter realmente seu direito garantido. Uma outra coisa que eu queria saber, Emerson, é em relação a, por exemplo, se a operadora puder trocar o profissional da terapia do paciente autista, ela tem esse direito de trocar, né? Porque sabe que tem que ficar alguém ali acompanhando até um determinado tempo, até as coisas, enfim. Ela pode fazer essa troca sem avisar, coisa do tipo, ou tá liberado mesmo? Pergunta importante essa. Existe algo chamado vínculo terapêutico, que é o vínculo daquela criança com aquele profissional. Então, assim, como o tratamento é continuado, né, o plano ele não pode trocar sem razões, digamos assim, especiais, né, o profissional que assiste aquela criança. Tem que ser mantido com aquele profissional até o fim do tratamento. Até porque, no caso do espectro autista, tem todo um vínculo que o próprio paciente cria com as pessoas, correto, com os médicos, né? É o que entendemos como vínculo terapêutico. Isso já tem entendimento do STJ, no sentido de que, de fato, não pode interromper esse vínculo. Que pode prejudicar o tratamento. Exato. Seria um reinício, né? Se houver realmente a troca, né? Não é uma continuidade, sim um reinício. Um reinício. E com relação à junta médica, né? A junta médica das operadoras, e como é que ela afeta, nesse sentido, as terapias? Tem sido comum também alguns operadores de saúde, né, estabelecer junta médica com a intenção realmente de reanalisar, né, digamos assim, o laudo emitido por aquele profissional que assiste aquela criança. Entretanto, já existe entendimento consolidado, inclusive, do STJ e do STF, no sentido de que deve prevalecer o laudo médico daquele profissional que assiste aquela criança. Agora, mudando aqui um pouquinho dessa linha de planos de saúde, enfim, vamos falar do direito, né? O direito das pessoas autistas e seus familiares. E uma coisa que a gente tem observado, o Emerson, por exemplo, ontem a prefeitura lançou um selo, né? Na questão que, por exemplo, se tem um autista a bordo, enfim, identificando para ter o motorista em si ter cuidado. E a minha pergunta se baseia nisso também. Eles em si têm direito ao passe livre nos ônibus ou existe alguma outra regra que sei lá, contribua, sei lá, com 50% do valor da passagem? Enfim, ele tem essa opção ou é livre o acesso? Tem direito sim ao passe livre integralmente. E aí, em relação ao município, que fique claro também que esse laudo, né, que a criança apresenta na hora de fazer, digamos assim, o seu registro, para poder ter direito ao passe livre, esse laudo ele pode ser expedido por qualquer profissional. Existe uma interrogação relacionado aqui ao município de Natal de que esse médico teria que ser da rede SUS, né? Entretanto, o entendimento também já consolidado é que o laudo pode ser tanto de profissional da rede pública como de profissional da rede privada. E também as pessoas com autismo, que são enquadradas como pessoas com deficiência, têm também o passe livre nos transportes interestaduais. Bacana, isso aí é importante. Uma coisa que eu tenho observado assim, a gente está muito acostumado de colocar tipo, a identificação da criança como autista, né? Já começa logo desde cedo essa identificação. Mas a gente tem visto também, com o passar do tempo, muitos anos, os adultos serem identificados com 35, 37 anos, mas com um grau menor, às vezes, do espectro autista. Nesse caso, para essas pessoas que, por exemplo,
dirigem, enfim, têm sua carteira de habilitação, eles têm direito à isenção, por exemplo, do IPVA? Porque a gente sabe que, claro, o autismo ele tem, principalmente agora que também tem a lei Romeu Mion, né? Enfim, para quem faz parte do espectro. Então, esse direito, para quem dirige também, o autista que dirige, ele tem direito da isenção do IPVA? Tem direito tanto à isenção do IPVA, que também é estendido ao representante legal daquela criança, né? Como também a isenção do IPI. A cada 3 anos, aquela pessoa pode comprar um carro 0 km, né? E terá também a redução do IPI. Seria no mesmo processo dos PCDs. Exato. Bacana, bacana mesmo, viu? Estamos conversando com o advogado especialista, né, em direito previdenciário e também direito médico, o H. Emerson Magno, né, falando aí mais a respeito desse assunto. E seguindo nessa linha, o H. Emerson, eu queria saber de você com relação a se as pessoas autistas ou os responsáveis, ele pode ter isenção também no imposto de renda, né? Muito se fala desses direitos, a gente acaba de falar aqui do IPI, enfim, do IPVA, mas do imposto de renda ele também tem direito a essa isenção ou vai ter que fazer mesmo? Já existe o direito em relação à isenção do imposto de renda, tanto em casos de aposentadoria como de pensões, né? E já existe projetos de lei que também dá esse direito, né? Já em entendimento jurisprudencial, no sentido de que essa isenção ela pode ser estendida a todos os créditos tributáveis. Bacana, bacana. E só para a gente já encaminhando aqui também o nosso final, os pais em si, os responsáveis por essas crianças que fazem parte do espectro autista, eles podem pedir a redução, por exemplo, da redução da carga, né, horária no trabalho para ter a dedicação para o filho ou não vai ser liberado dessa maneira? Existe também já legislação nesse sentido, de que dá o direito para os servidores públicos, né, em sua carga horária de 20% até 50%. E existe também entendimento jurisprudencial estendendo isso aí em caso de necessidade de acompanhamento permanente daquele menor para as pessoas funcionárias da rede privada. Doutor, eu só queria voltar um pouquinho na questão da solicitação do BPC. Quando a família ela vai fazer essa solicitação, ela mesma pode dar entrada no processo ou ela precisa da ajuda de um advogado, de alguém especialista? Não, ela pode dar entrada sozinha no processo, administrativamente, junto ao INSS, como também no recurso administrativo, caso seja negado. Uhum. Ou seja, no âmbito administrativo, ela não precisa realmente do auxílio de um advogado. Certo. Né? Entretanto, logicamente, que como meio probatório no recurso administrativo, no âmbito administrativo, é bem menor do que na justiça, Uhum. né? É interessante que se junte todos os documentos necessários para que se tenha de fato o direito. Então, assim, se de repente aquela pessoa é leiga, né, e não tem o conhecimento dos documentos que precisa juntar na hora do requerimento administrativo, Uhum. de fato possa ser, né, que de repente peque, né, na juntada de algum documento e venha não obter esse direito. Daí a importância de um profissional realmente que tenha especialidade, que tenha, digamos assim, trato, Uhum, né, diário uhum. com o direito previdenciário. Tá certo. É isso, H. Emerson Magno, especialista aqui em Direito Previdenciário e Direito do Médico. Agradeço a sua participação aqui no Jornal 91. E a pessoa que quiser saber mais informações, procurar o Alexandre, como é que a gente, o H. Emerson, perdão, como é que a gente faz para encontrar, para saber mais a respeito dessa questão do direito previdenciário para pessoas do transtorno espectro autista. Inicialmente, agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição para outras oportunidades. E quem quiser acompanhar na rede social é @HEmerson Advogado. É isso. Obrigado mais uma vez, H. Emerson, aqui pela participação no Jornal 91. E agradecer a você também, né, que esteve com a gente durante essa 1 hora aqui na Rural de Natal FM. Agradecer também ao Luciano Batista, que esteve aqui comigo no Jornal 91. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, Luciano, também. Obrigado, Diego. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa última hora. Estamos aí à disposição. Precisando, estamos aqui. É isso, valeu. E agora você fica aí com o Momento de Fé, né, do Padre Marcelo Rossi. Logo depois você tem o programa Sim a Vida com o Padre Nunes. E também às 10 da manhã, Amanhã da Rural, com o Romarinho aqui tocando o barco. Então, não saia da programação da Rural de Natal e segue com a gente. Amanhã, Marcos Alexandre volta e seguimos aqui com mais um Jornal 91. Grande abraço e uma ótima quarta-feira.
Você ouviu o Jornal 91. Informação com qualidade e compromisso.